Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o comportamento infantil, sobre as crises excessivas de birra, sobre quando é a hora de impor limites e dizer o não, a importância de dizer o não, como lidar com as crises de birra dentro de casa, fora de casa, sobre a síndrome do imperador, você já ouviu falar disso? E qual é a relação de tudo isso com a neurociências, tá certo? Eu sou a Laine Queiroz, neuropsicopedagoga, psicopedagoga, sou mãe também e hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouco sobre isso. Então não sai daí. Bom, gente, hoje eu vim aqui então para a gente conversar um pouquinho sobre esse comportamento infantil que angustia muitos pais, não é? Há mais de 10 anos eu atuo na clínica e há mais de 10 anos eu escuto essa mesma queixa. O quanto é difícil educar os filhos, fazer com que eles percebam os limites estabelecidos, como se estabelecer esses limites, não é? E de que forma para que eles aceitem ou não, para que eles realmente aceitem as orientações, sem fazer as birras, sem ter aquele comportamento tão inadequado que a gente espera. E aí eu sempre dei orientações, sempre achei que fosse muito fácil seguir aquelas orientações e hoje como mãe eu percebo o quanto é difícil a gente perceber um momento de birra em que a criança está chorando ali desesperadamente, a gente simplesmente ignorar aquele choro. Eu percebo hoje, por exemplo, essa orientação é uma orientação muito difícil de seguir. Por quê? Porque a gente quer ir lá acolher, acalmar a criança. E muitas vezes a gente sempre orienta que não, que a gente deixe a criança, ignore esse momento de birra, né? Mas enfim, vamos conversar um pouquinho aí sobre isso. Bom, as crianças a gente percebe que elas costumam apresentar alguns comportamentos a partir ali dos 2 anos, que é quando elas começam a se relacionar, né? Começam a desenvolver a linguagem, então elas já começam a se posicionar no mundo, dizendo quem elas são, o que elas querem, o que elas não querem, e aí os conflitos começam a surgir aí nessa fase. E aí vem a fase do Terrible Two, ou a adolescência dos bebês, como também é conhecida. Depois eu vou gravar um vídeo explicando um pouquinho melhor essa fase para vocês. Mas é a partir daí que se começam aí os conflitos e essas questões todas de como se impõem ou não esses limites. Claro, cada criança é única. Vamos ter crianças com personalidades fortes, com crianças mais difíceis, teremos crianças mais doces, crianças mais fáceis, crianças mais tranquilas de seguir algumas orientações. Mas o fato é, independente dessa personalidade, a gente precisa seguir o nosso papel, né, de pai, de mãe, de orientador. A gente precisa seguir esse papel e educar essas crianças, não é? Mas que tarefa árdua e difícil e pela vida inteira. Mas como que a gente pode fazer isso, né? Quais são os impactos que a gente tem com relação a isso? Eu percebo que hoje, né, não sei se vocês com certeza já devem ter ouvido falar da síndrome do imperador, que a gente acaba aplicando esse termo para aquelas crianças que a gente observa que elas são consideradas as donas da casa, né? São as crianças, tudo na família gira em torno delas. São as crianças que comandam a família. E essas crianças, né, os imperadores, os reizinhos do lar, as rainhas do lar, elas acabam desenvolvendo uma postura muito complicada e muito difícil de lidar. Normalmente são crianças chatas, birrentas, crianças agressivas que tratam mal os pais, os cuidadores, os adultos, os coleguinhas, não conseguem compartilhar e dividir, elas querem mandar o tempo todo e acabam também sofrendo bastante. Mas por quê? Como que uma criança chega a ter esse tipo de comportamento, né? Então, se você se identificou, conhece uma criança que é assim, o seu filho está assim, o que que eu faço? Eu vou te ajudar agora, calma. Bom, essa síndrome do imperador que a gente fala, ela não é à toa, gente. Ela acontece por conta de um comportamento nosso,
dos pais. Então, a síndrome do imperador, ela surge a partir de um olhar neurótico dos próprios pais com relação a essa criança. Então, é aquele olhar neurótico em tornar a criança feliz o tempo inteiro. São os pais que querem proteger essa criança demais e querem evitar a todo custo que ela passe por frustrações, por chateações, e a todo momento eles estão impedindo que essa criança sofra algum tipo de decepção. Só que esse comportamento de estar sempre ali defendendo essa criança o tempo todo, o que esse comportamento faz? Ele impede que a criança desenvolva a autonomia. E aí acaba tornando essa criança uma criança apática, uma criança fraca, uma criança incapaz, que sempre vai esperar do outro para conseguir realizar algo. E aí, de acordo com a neurociência, existe uma área do nosso cérebro chamada área do córtex órbito-frontal. Essa área, ela fica aqui atrás da região dos olhos e ela é conhecida como a sede do nosso comportamento, é a sede da nossa força de vontade, da resiliência, também do nosso freio moral. Também é nessa área que se desenvolve aquela relação da causa e efeito. Se eu bater, eu vou apanhar. Se eu fizer algo ruim me acontece também. Então, essa área, como que acontece? Ela é modulada durante toda a nossa vida. O nosso cérebro, ele é capaz de se desenvolver durante toda a nossa vida por meio de situações que estimulam essa área. E o que estimularia essa área para que ela se desenvolva bem? As experiências frustrantes, as experiências de decepções, as experiências de perdas. Todos esses tipos de experiências negativas, elas acabam desenvolvendo, treinando essa região do nosso cérebro. Por isso que é importante que a gente exponha a criança a situações frustrantes da vida, para que ela desenvolva bem essa área cerebral e consiga ter uma boa relação consigo mesma e com o mundo. Porque é clichê, mas eu vou dizer, nós criamos filhos para o mundo, não é verdade? Então não adianta a gente ficar protegendo o tempo todo naquela ilusão de que a gente vai conseguir fazer com que os nossos filhos sejam felizes o tempo todo. Porque a vida real não é assim. Ninguém é feliz o tempo todo. E a tristeza, a decepção, a chateação, ela faz parte da vida real. E ela é importante porque ela modula a felicidade. Se não houver chateação, se não houver tristeza, não há felicidade também. Então é muito importante que a gente exponha os nossos filhos a esse tipo de situação. Uma, porque a gente exercita essa área cerebral e vai fazer com que ela se torne um adulto resiliente, forte, que vai conseguir de dentro para fora agir no mundo. Quando ele tiver uma frustração, uma chateação, ele com ele mesmo vai conseguir resolver, vai conseguir reelaborar essa situação e vai voltar para um mundo diferente. Quando a gente não deixa com que a criança desenvolva isso, nós a mutilamos emocionalmente e essa criança se torna incapaz de elaborar algumas situações frustrantes e ela nunca vai conseguir ter uma relação de dentro para fora com o mundo, sempre de fora para dentro. Então é aquele adulto que será um adulto que vai comprar demais para satisfazer algo, para conseguir corrigir de repente um sentimento ruim, uma angústia. Aí eu preciso comer muito, então ele vai comer. Aí eu preciso comprar. Ou, de repente, muitas vezes, utilizar o álcool, as drogas. É sempre essa relação de fora para dentro. Por isso é importante que a gente desenvolva, deixe que os nossos filhos se frustrem, se machuquem, caiam, que a gente esteja sempre lá para acolher, mas que a gente possa estar lá para dizer o não. Porque o não faz parte, o não é importante, tá? Então, se uma criança, né, se o nosso filho, se a criança, ela não é ensinada a esperar, a criar, a negociar, a ceder, a se frustrar, nós estamos mutilando emocionalmente essa criança, tá?
E ela vai se tornar o quê, gente? Um adulto chato, complicado, neurótico, depressivo, que sempre vai buscar no externo. Isso que eu comentei com vocês. Então ele vai sempre buscar fora para controlar os sentimentos internos. E isso muito, muito ruim, porque ele sempre vai precisar de alguém, do outro ou de coisas. Ele nunca vai se bastar, nunca vai se sentir bem consigo mesmo, tá? Olha que coisa extensa, não é? Bom, e hoje, gente, vou comentar sobre o excesso das telas, das tecnologias. Esses excessos, né? Tem muitas questões para falar sobre isso, mas pensando no nosso assunto, eles superestimulam a criança o tempo inteiro. Eles não permitem que as crianças se frustrem, porque é sempre tudo muito legal, é sempre tudo muito divertido. E se ficou chato, eu pulo de tela e eu vou para outro lugar. E são muitas cores, são sons, e é instigante, tá sempre ali na disputa e tudo mais. Enfim, então isso é muito negativo para a construção do emocional das crianças também. Então tomem cuidado, dosem o tempo com a tecnologia das nossas crianças, porque é muito ruim. E, gente, sobre os limites são necessários, são essenciais na educação de qualquer criança. Cada família exerce um estilo de parentalidade. Não existe certo ou errado, existe o estilo parental de cada família. Mas todos os estilos parentais contam com o estabelecimento de limites. E aí, esses limites precisam ser impostos. E os limites são provas de amor para com os nossos filhos, não é? Porque dizer o não quer dizer que eu sei o que é que isso não é bom para você hoje, por isso eu digo não. Um dia, quando essas crianças crescerem, elas vão perceber o quanto foi importante ter escutado aquele não naquele momento, tá bom? Então, às vezes, os pais sentem culpa de dizer o não, de não deixar, né, de impor aí alguns limites. Então, precisa se dosar, pensar um pouquinho, refletir, discutir aí entre o parceiro, né, se estiver aí na relação. Se não estiver, ter uma boa relação com o pai, com a mãe, né, esse casal, se não for mais o casal, mas precisa estabelecer uma boa comunicação para se conversar sobre o que é bom e o que não é bom para essa criança e impor esse limite de uma maneira clara e objetiva. E quando eu digo impor o limite, é impor na base do diálogo, da conversa, da explicação. As crianças muitas vezes não aceitam. E aí os pais falam, Laine, mas eu não aguento, eu fico muito nervoso, muito nervosa, e aí eu não tenho paciência, e aí eu já fico muito zangado e tudo mais. E aí o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, às vezes as crianças vão nos testar, quase sempre elas vão nos testar o tempo todo, e é importante que a gente perceba isso, que a gente seja o adulto mesmo dessa relação. Então, quando você perceber que a criança está te tirando do eixo, que você está realmente ficando muito nervoso, é importante que você segure essa criança, né? Se ela estiver se debatendo, se ela estiver de alguma forma se agredindo, se jogando no chão, fazendo aquele escândalo na rua, né? No supermercado, aquela cena clichê, que toda mãe tem pavor, todo pai. O que é importante fazer? É importante fazer a contenção, mas a contenção a gente pode fazer sem nenhum tipo de violência, sem nenhum tipo de agressão. Então é importante que a gente segure a criança pelos ombrinhos, olhe nos olhos dela e diga que não pode, acabou, chega, você está de castigo, leve embora. Contenha a criança e seja firme com ela. E cumpra o que você coloca. Se ela está de castigo, ela está de castigo, o que não pode. Eu fiquei com dó porque ela chorou e aí eu fui e dei um chocolate. Porque o que a gente está ensinando para essa criança dessa forma? Nós estamos ensinando que com a birra, que com o escândalo, ela ganha o que ela quer. E as crianças entendem esse tipo de linguagem. Essa linguagem mais assim de atitudinal. Essa linguagem atitudinal, nossa, as crianças entendem muito bem. Então, se a criança, se ela está no momento de birra, se ela está causando, fazendo toda aquela situação desconfortável que você reprova, e ao invés de você ir lá, impor o limite naquela situação, segurar firme, deixar a criança de castigo, se é dentro de casa, ignora a birra, finge que não é com você, ela vai cansar e ela vai parar. Se ao invés disso você ir até ela e tentar acolher, dar o carinho, filho,
e fazer toda aquela coisa e dar um chocolate, dar um presente, ela vai entender que aquilo é a maneira certa para ela chamar a sua atenção. Então, realmente não é dessa forma, tá certo? Um outro ponto, se a criança é uma criança muito difícil, que sempre dá muito trabalho, e um dia ela começa a tentar se comportar melhor, e você percebe, olha, hoje ela está diferente, hoje ela não fez birra. Nossa, mas não vou elogiar, que não fez mais que obrigação. Errado também. Quando a criança tem um comportamento difícil e um belo dia ela apresenta uma melhora, nós temos que valorizar esse comportamento positivo para que ela repita mais vezes. Se a gente não valoriza o comportamento positivo da criança, ela tende a nunca mais repetir, porque ela vai pensar, o que eu faço, eu nunca vou dar orgulho para os meus pais mesmo. E aí eles tendem a não repetir mais os comportamentos positivos, tá certo? Então, da mesma forma como a gente não pode reforçar os comportamentos negativos, nós temos que reforçar os comportamentos positivos, tá certo? Quando vocês forem orientar as crianças, né, por conta dela estar ali realizando o comportamento negativo, é importante naquele momento não vir com sermões muito longos, com conversas muito longas, porque as crianças tendem a não prestar muita atenção. A ideia é que vocês sejam curtos, objetivos e firmes e mantenham ali a disciplina. É importante fazer com que a criança participe desse momento de estabelecimento de regras e disciplinas. Para isso é super importante a rotina. A criança precisa saber os horários, o que ela deve, o que ela não deve fazer, a hora que ela tem para brincar, a hora que ela tem para estudar, a hora que é de tomar banho e a hora que é de dormir. Se tudo isso está bem estabelecido, bem claro, bem elaborado para ela, fica mais fácil dela acertar e de ela conseguir corresponder com os comportamentos positivos, tá certo? Próximo post eu vou trazer para vocês como que a gente pode elaborar uma rotina lúdica para que a criança participe desse momento aí de rotina e também sobre o Terrible 2, como que a gente consegue lidar com essa fase aí dos 2 anos, tá certo? Bom, gente, é isso. Eu sei o quanto é difícil a gente estabelecer os limites, a gente lidar com as birras, a gente conseguir educar os nossos filhos, mas estamos juntos e a gente consegue. Mas precisa ter bastante força de vontade e se dedicar bastante aí para os nossos filhos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha para ajudar mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de muitos assuntos sobre o desenvolvimento infantil, tá bom? Eu sou a Laine Queiroz, um beijo para vocês e até a próxima!